Olá, tudo bem contigo, caro aluno? Estamos iniciando a nossa teleaula de processos de negócio e software. No tema de hoje, evolução de processo de software e engenharia de software. Bom, meu nome é Marco Ikuro Hisatomi e na proposta dessa disciplina nós teremos 4 teleaulas, 4 encontros semipresenciais e para te convidar, eu vou mostrar na câmera de documentos como que a gente vai trabalhar essa disciplina. Vamos lá então na câmera de documentos. Temos engenharia e processos. Vamos pensar assim, o que seria engenharia e o que vem a ser processos? Então, você que está iniciando os estudos em relação ao desenvolvimento de software, pensando em como conseguir qualidade no software, então vamos pensar exatamente nesses 2 pontos. Os processos são atividades que nós desempenhamos no dia a dia e obtemos resultados através dessas atividades. E a engenharia, ela trouxe então algo que vai alavancar exatamente essa qualidade. Então, nós nessa disciplina, nós vamos estar conversando contigo para a gente entender quais são os processos envolvidos para conseguir a qualidade. Em termos de requisito, em termos de gestão das atividades, ou seja, gerenciamento de um projeto e também um modelo de processo. Vamos continuar aqui no slide então. A gente vai entender durante as nossas aulas exatamente esses pontos aqui. Buscando a qualidade do software, nós vamos passar por requisitos e regras de negócio, entendendo os requisitos funcionais, não funcionais, aquelas funcionalidades que os usuários, as pessoas que vão estar se beneficiando do aplicativo que você está desenvolvendo, eles vão estar buscando exatamente os requisitos de software e também as regras de negócio. Como fazer, então, o gerenciamento dessas atividades, envolvendo o ciclo de vida que está contemplado com as metodologias propostas pela engenharia de software e também modelagem de processo. Uma delas que a gente vai conhecer é a modelagem Business Process Management. Bom, então ficamos com essa proposta nessa disciplina. Nesse primeiro encontro, o foco principal vai ser a evolução do software em relação à engenharia, em relação a quais foram os pontos que alavancaram ou que motivaram os desenvolvedores, os gerentes de projeto, a iniciarem então as atividades para que nós consigamos mais qualidade. Utilizando as ferramentas case, utilizando metodologias, técnicas. Então, quais são os pontos principais que alavancaram? Então, a gente vai passar pela crise do software, que é uma época que nós vivenciamos na década de 80 e 90, mas todos aqueles pontos em que precisamos naquela época, ainda continuamos detectando essas faltas, essas falhas, denominada então crise de software. Então, um dos pontos fundamentais para que a gente possa ter um software desenvolvido com qualidade é ter a concepção, ter a percepção de que nós entendamos quais são os fatores que levam à crise de software. Quais são os fatores que o software pode ser, ou seja, quais são os fatores que podemos provocar durante o processo de desenvolvimento, tanto no entendimento das regras de negócio, ou então no próprio desenvolvimento, no uso das ferramentas de desenvolvimento, ou no próprio processo durante o ciclo de vida, na análise, na construção, ou seja, na codificação, implementação, ou até mesmo na fase de teste, onde que podemos melhorar as nossas atividades. Então, esses são os pontos fundamentais para que você possa, então, trabalhar. Lembrando também que tem o fórum para você participar. Durante a aula, gostaria que você pudesse estar passando as suas dúvidas e aí a gente vai estar esclarecendo durante a aula também. Nós temos os pontos de interação em que você vai poder fazer a sua pergunta e a gente vai conseguir responder para que você possa ficar tranquilo, seguro,
para o conhecimento, para a resolução das questões das provas também, e você está preparado profissionalmente. Lembrando também que nós teremos Kahoot em 2 momentos, então se você gosta de fazer um jogo, nós teremos algumas questões para fixar o conhecimento em relação ao tema que a gente está tratando na aula de hoje, que é exatamente a evolução do software e também a engenharia de software. O primeiro assunto aqui é evolução de software. O que vem então a ser a evolução de software? Como que se deu a evolução durante os anos, durante algumas fases? Eu separei aqui 3 épocas para a gente caracterizar bem como que foi o histórico da evolução do desenvolvimento de software. No quadro, então, nós temos a primeira delas. Eu elenquei aqui, conforme tem no livro também. Eu fiz esse diagrama e tem no livro do processo de software. Duas décadas, né? Que eu classifiquei como software sob encomenda. Então, nessas fases, nessa época, o desenvolvimento era muito voltado para uma funcionalidade, basicamente. Lógico que vários sistemas eram desenvolvidos para uma organização, mas muitas delas não tinham uma integração. Era sob encomenda para resolver um problema unicamente. Então, tinha uma característica para que um operador, ou então um grupo de operadores apenas, ou seja, aqueles usuários, conforme a gente conhece nos termos atuais, eles trabalhavam praticamente sozinhos naquela aplicação, resolvendo problemas muito importantes, porém, com um cunho mais de volume de informação. Então, o tratamento de dados era baseado em processar muitos dados em pouquíssimo tempo, trazendo relatórios e estatísticas de acordo com as regras de negócio, muito baseado naquela encomenda, ou seja, muito mais desenvolvimento específico para uma funcionalidade única, tá? Voltando aqui no slide, nós temos o seguinte, olha, o desenvolvimento era ad hoc, ou seja, o desenvolvimento era muito assim, olha, eu vou entender como é que é a regra de negócio e eu já estou implementando. À medida que eu vou conhecendo o processo, a implementação era muito braçal e muito próxima da codificação, não era muito entendendo as regras de negócio para depois uma implementação mais propícia, pensando em reutilização. Era muito pouca a ideia de reutilizar um componente, então não tinha muita a preocupação do desenvolvimento por componentes. Nessa segunda era, aí, da mesma maneira que a gente passou pela década de 50 e 60, ainda tinha muito foco num sistema sob encomenda. Porém, passou-se a utilizar os bancos de dados, ou seja, os dados centralizados para mais de um sistema. Então, passou a ter um pouco mais de preocupação em relação a estar implementando uma análise de dados mais adequada. Então, nesse momento, pensou-se quais são as necessidades da informação, do dado armazenado para, então, seja utilizado por mais de um sistema. Nesse ponto foi muito importante. Se eu não estou conseguindo fazer a reutilização da codificação, ou seja, do sistema, dos componentes, mas pelo menos os dados estariam sendo disponibilizados e distribuídos para mais de um sistema. Isso é bem bacana. Então, se começou aqui a utilização da engenharia de software, que é pensando quais são as fases, quais são as atividades que o desenvolvedor poderia desempenhar durante o seu levantamento, a análise e assim por diante. Aqui nessa segunda fase, o foco maior foi em processo de software. Então, a gente sabe que as linguagens de programação, a linguagem de programação propriamente dita, ela começou a ter uma evolução maior. Então, foi possível desempenhar também atividades com mais foco num processo, ou seja, aquilo que se pensava no momento do levantamento, se passava por uma análise, se passava por um projeto e depois a codificação. Dessa forma, pensou-se o seguinte, por que não, então,
ter um processo de software, ou seja, ter um processo que defina exatamente um ciclo de vida. Foi assim que a engenharia de software se fortaleceu. Então, voltando aqui no slide, nós temos o seguinte: na década de 80 e 90, ficou muito forte o uso, principalmente mais para a década de 90, o uso da UML, que é exatamente aquela linguagem unificada de modelagem de processos, de regras de negócio e casos de uso, inclusive das atividades, e também o diagrama de classe. Então, começou a se pensar na orientação ao objeto e, principalmente, foco naquilo que a gente nunca pode perder de vista, que é a qualidade do nosso software, pensando em contemplar as regras de negócio com maior complexidade e também atender às necessidades da computação paralela, das redes neurais e artificiais. Então, passou-se a trabalhar com um software muito mais sofisticado e que requer uma implementação mais apurada. Nessa última fase que eu elenquei aqui, já é uma fase um pouco mais propícia para quê? Para os negócios. Então, aqui nós temos vários itens que atendemos atualmente e que, eu diria assim, são preocupações em relação ao processo de desenvolvimento, sim, mas voltado para o negócio. Voltado para quê? Para entender melhor quais são os requisitos necessários, quais são as regras que realmente aquele segmento de mercado precisa e que vai ser contemplado para aquele software e pode ser reutilizado por outras empresas, por outras formas de aplicação. Então, essas aplicações, inclusive, hoje em dia são disponibilizadas, ou seja, implantadas, instaladas em nuvem, não é mesmo? Então, a gente pode perceber que esses processos são reutilizáveis. Não só o banco de dados em si, mas as próprias regras de negócio dos bancos de dados, elas são reutilizadas para outros negócios. Então, é um dos pontos fundamentais em relação ao processo de negócio. E o que também proporcionou atender melhor qual é o ramo de atividade daquele negócio foi o uso da internet das coisas, ou também o que a gente chama de IoT. Outro ponto que é mais propício para você que é desenvolvedor é trabalhar com o Extreme Program ou Manifesto Ágil, vamos dar um foco pensando no Extreme Program. Por que é importante você, como desenvolvedor, não só o analista, mas sim desde o processo de projeto de desenvolvimento, ou seja, o projeto do software em si, pensar na codificação utilizando o Extreme Program. O foco principal é montar o software com qualidade, de forma simples, de forma mais apropriada e adequada para as necessidades do usuário final. E a gente só vai conseguir utilizando, então, esses recursos, essas ideias, os conceitos do Extreme Program, que é um dos pontos que você tem que conhecer muito bem em relação aos processos do desenvolvimento de software também. Então, esses são os pontos que a gente percebeu, de evolução dos processos de desenvolvimento de software durante esses anos, principalmente no final do ano 2000 para cá. Essas 2 décadas aí a gente viu uma evolução muito grande na utilização do Manifesto Ágil também. Muito bem, agora pensando na crise do software, o que seria isso? São aqueles fatores que nós dependemos, ou seja, devemos perceber que podem provocar umas falhas em software. Quais são esses fatores? Quais são as preocupações que tivemos, que nós percebemos há um tempo atrás e que hoje ainda mantém-se eu diria assim, ainda aparecem essas falhas? Por quê? Vamos lá para o nosso gráfico. Segundo o Pressman, eu fiz uma diagramação aqui adaptando o que o Pressman disse em relação às taxas de falha contra o tempo de um software que foi implantado. Então, vamos pensar o seguinte: um software ele é implantado numa das fases, segundo o nosso tempo aqui, na horizontal, e tem um grande número de falhas.
certo? Então, a taxa de falhas é muito grande quando se implanta um software. Essa realidade não é uma realidade somente de tempos anteriores. Hoje em dia ainda tem muita preocupação em relação a essas falhas. E à medida que o software vai sendo melhorado, sendo corrigido, o nível de falha vai caindo. Bom, basicamente é essa a curva desejada que nós temos. Porém, o Pressman diz o seguinte, que essa curva real acontece de forma diferente do que foi na expectativa. Por quê? Porque acontecem as modificações em software. Então, nessa curva real, ele apresenta um nível de falha bem acima, né? No momento em que faz a implantação do software e no momento em que se desenvolve evoluções e se implanta modificações, a elevação de falhas acontece devido ao efeito colateral no caso das modificações implementadas. Nós temos que reduzir esse nível de falha à medida que nós fazemos, então, a evolução, a manutenção do nosso software. Quando vamos reanalisar, repensar o software, é nesse ponto em que você, como desenvolvedor, poderá utilizar as ideias, os conceitos do Xtreme Program exatamente para prever uma codificação limpa e uma codificação que vai causar menos impacto negativo no software. Então, continuando aqui no gráfico, a gente percebe que no momento em que faz uma implantação aqui, o nível de falha, ou seja, a taxa de falhas aumenta novamente. Então, e isso vem ocorrendo sempre que se faz a modificação. Então, a gente percebe que esse nível de falha, ao invés de reduzir, ele estabiliza num nível de falha não desejado, ou então acaba até aumentando essa taxa de falhas. Por isso que é importante você conseguir perceber quais são os motivos que levam a essa taxa de falha. Será que é uma falha na análise, no levantamento do requisito, na própria implementação, no uso da linguagem de programação? Onde está essa falha? É por isso também que foi um dos motivos para que a engenharia de software tivesse aí pensado nos processos mais adequados para que você consiga desenvolver mais apropriadamente um software. Vamos ver aqui então quais são os fatores da causa da crise do software. No caso, a dimensão espacial significa que você não consegue prever muito bem o software, porque ele tem ramificações, tem integrações e não é muito palpável. Você olhando o código é uma coisa, você vendo o comportamento do software numa visão de regra de negócio, numa visão de funcionalidade, ele não é tão palpável. Então, essa dimensão espacial muitas vezes faz com que a gente não consiga perceber bem onde está a falha do software. O software se deteriora em função das mudanças do sistema operacional, das mudanças que vem ocorrendo com os próprios equipamentos IoT, com as integrações de outros aplicativos de mobile ou então de outras plataformas também de operação. E os gerentes de projeto nem sempre têm experiência no negócio. Lembrando também que a gente está passando por um processo hoje, é uma fase do processo de negócio, que é o quê? Entender bem quais são as regras que atuam naquele mercado, que atendem ao mercado do negócio. Se é um setor se é um e-commerce ou se é um agronegócio, tudo isso pode influenciar para que a gente possa ter software com maior qualidade. Resistência às mudanças, isso do próprio desenvolvedor, muitas vezes não quer conhecer novas técnicas de desenvolvimento, implementar em conjunto, em pares, como prevê o Xtreme Program. Então, essa resistência também pode causar a crise do software. Falta de treinamento contínuo, aumento expressivo da demanda, ou seja, existe uma necessidade de software cada vez mais integrados, complexos e com a utilização também da IoT, conforme a gente já comentou nesse slide anterior.
Vendo aqui também as consequências. O que seriam então as consequências dessa crise? São 4 pontos fundamentais, que é a estimativa de prazo e custo aumentando. Se eu aumento o prazo é ruim, porque daí eu não consigo atender às necessidades durante, né, a época que o cliente ou usuário precisa. A produtividade dos desenvolvedores é muito baixa, então conviver com aquelas falhas, ou seja, o ciclo de falhas sempre vai ser, né, evidenciado no momento que a gente faz aquela implementação. Então a produtividade nem sempre vai ser tranquila. Eu vou estar trabalhando muitas vezes 2, 3 vezes mais do que o necessário. E dificuldade, então, manter o software com as regras e as integrações sempre crescentes, com as complexidades também, vai aumentando aí a dificuldade de manutenção. E aí, o que é de mais objetivo da nossa parte, da sua parte como desenvolvedor, que é ter um software de qualidade, a gente vai caindo com o desempenho, ou seja, eu preciso de muito esforço para conseguir uma implementação de uma evolução ou de um software que realmente vai trazer aí benefício. Então, pensando assim, quais são os fatores que nós temos que nos preocupar em relação ao software? É entender bem quais são os negócios, ou seja, quais são as regras de negócio, ou seja, quais são as funcionalidades necessárias. Se eu consigo entender bem o processo do negócio, eu consigo trazer para a mesa do desenvolvimento, trazer para a sala do desenvolvimento, trazer para a equipe né, de analistas, de DBAs e também dos implementadores, uma naturalidade para que eu consiga pensar melhor na própria aplicação. E o próprio processo de desenvolvimento. Será que eu consigo implementar utilizando uma gestão de configuração adequada? Eu estou utilizando os modelos de gestão também dos processos de gerenciamento em relação às atividades que estão sendo executadas? Será que eu estou capacitado, treinado para utilizar muito bem aquela ferramenta que eu implemento em relação a design ou em relação a acesso a banco de dados ou o próprio recurso do banco de dados? Quais são os pontos fundamentais que nós você como desenvolvedor deve se preocupar? Então, são esses pontos que nós devemos nos cuidar. São essas falhas que normalmente vão acontecendo no software que muitas vezes são provocadas ou por uma falha de levantamento ou numa falha até mesmo do próprio processo de desenvolvimento. A partir do momento que nós consigamos elencar muito bem os requisitos, consigamos não porque fez uma boa documentação, mas a comunicação com o desenvolvedor ou, no caso, com o usuário final foi boa, então eu consigo implementar melhor o meu software também, porque eu estou conseguindo atender as necessidades dele. Agora vamos para o item engenharia de software. O que vem a ser engenharia, então? Foi exatamente o ponto em que a gente começa a pensar melhor nos processos mais voltados para o desenvolvimento de software. As técnicas mais apuradas, mais adequadas para o desenvolvimento de software. Agora você pode estar pensando assim, será que existe um processo definitivo? Não. O processo da engenharia requer o quê? Um estudo constante em como melhorar o próprio desenvolvimento. Então, a engenharia funciona dessa forma. Eu tenho um processo hoje, eu tenho técnicas, eu tenho alguns recursos, a própria ferramenta de desenvolvimento, uma linguagem de programação, ou próprios sistemas operacionais disponíveis, mas isso pode ir mudando, isso pode estar evoluindo. Eu tenho necessidades em função de algumas aplicações diferenciadas, ou então por demanda de um setor, de um negócio, eu preciso estar me adequando. Então, eu não posso ter aquela resistência em mudança. Eu tenho que estar sempre preocupado com o processo fundamental da engenharia de software, mas sempre voltado para aquilo que realmente eu pretendo desenvolver. A engenharia de software, então, segundo
nós temos Roger Pressman, diz o seguinte, ó, é o estabelecimento e o uso de sólidos princípios da engenharia para que se possa obter economicamente um software que seja confiável e que funcione eficientemente em máquinas reais. O que significa essa frase, então? A engenharia de software surgiu com foco na qualidade, certo? A gente iniciou o momento aqui de pensar na engenharia com qualidade mesmo. Então, você que está se preocupando com a qualidade, a gente sabe que um dos pontos fundamentais é o software ser confiável. A engenharia traz, no caso a engenharia de software, ela traz como um propósito importante a confiabilidade. Eu estou executando o software, estou utilizando ele, estou fazendo a digitação, input de dados, recuperação, geração de gráficos, de relatórios, integração com outro sistema. É confiável porque todos esses processos estão sendo executados exatamente conforme o meu esperado. Ou então, caso não aconteça, o software tem um diálogo para que eu possa, então, fazer a intervenção e alterar um dado, alterar o processo, fazer uma espera, ou então juntar algum outro processo para que aquele resultado seja, né, de acordo com o esperado. Essa confiabilidade a gente só vai conseguir se o software for desenvolvido pensando dessa maneira, com um bom diálogo, uma boa interface com o usuário. Então, esses são um dos pontos fundamentais. E um dos critérios, né, da engenharia de software, segundo o Pressman, também ele diz quanto a ser econômico, ou seja, ser justo em relação ao orçamento. Eu tenho um software com a funcionalidade X ou Y, de vendas ou de indústria ou de distribuição de produtos, muito bem dimensionado com o meu orçamento. Eu não posso gastar muito em função daquela funcionalidade. Ou também, né, eu não posso estender o prazo de desenvolvimento em função daquela funcionalidade. Então, são pontos em que você tem que se preocupar pensando em qualidade para que tenha confiança, num prazo adequado para que seja economicamente viável e, principalmente, adequado aos softwares e plataformas, ou seja, quais são os equipamentos, máquinas, computadores ou então smartphone, ou seja, os mobile que estão sendo utilizados. Eles estão suportando o software que você está pensando? Muitas vezes a gente idealiza algo que a gente não vai conseguir implementar naquele hardware, né? Então, esse é um dos pontos fundamentais da engenharia também. Vamos ver aqui só para a gente recapitular em relação o que você já viu, né? Mas por que surgiu a engenharia, então? É pensando nas necessidades do usuário, pensando em como fazer uma boa documentação no formato de uma boa comunicação para fazer a validação da implementação e também a própria implementação no software e voltando as funcionalidades desejadas pelo usuário em forma de software. Então, o foco é desenvolver o software, conhecendo bem como que é o processo do próprio desenvolvimento do software e escolher o melhor modelo de desenvolvimento. Quando a gente fala em modelo, falamos também em o que seria as fases, quais são as fases necessárias, quais atividades, quais são as técnicas, será que eu vou estar utilizando a análise orientada a objeto, será que eu vou estar conseguindo desenvolver com as linguagens de programação orientada a objeto ou não? Então, são todas as ferramentas, são todas técnicas que eu preciso escolher, ou seja, você precisa escolher a partir do momento que você realmente conheça essas possibilidades. Continuando aqui, em relação à engenharia, em relação também à composição de software, eu diria o seguinte, né? Quais são os artefatos, o que você precisa conhecer para que o software realmente seja desenvolvido adequadamente? Até um determinado ponto, nós precisamos ter os projetos, os manuais, as documentações. Mas o mais importante é você saber que você precisa ter não só um desses itens, mas sim todos eles bem alinhados. O quê? O próprio programa, ou seja, o desenvolvimento de um software, o programa que você está desenvolvendo, que é a própria codificação, e ela vai estar gerando aplicativos com as funcionalidades confiáveis através dessas instruções.
Será que os meus dados estão estruturados adequadamente para que aqueles programas manipulem ou para que esses dados fiquem disponíveis para integração com outros aplicativos? No caso de um RP ou no caso de um SCM, são aplicações no caso aí de integração. Como é que está exatamente, né, essa integração? E essa documentação não é simplesmente para você ter a documentação, mas sim para você conseguir fazer uma configuração adequada e manter, né, essa evolução do software, ou seja, você vai fazer a manutenção evolutiva, mantendo também o nível de qualidade sem falhas. Vamos fazer uma aplicação de um exercício para você fixar um pouco mais o que você conheceu, né, em relação aos conceitos de engenharia, aos conceitos do processo de software ou crise de software também. Então, vamos pensar no seguinte: os chefes, né, são aqueles que são experts na cozinha, eles querem não só disponibilizar aquilo que ele já conhece, mas também evoluir em relação às suas receitas que ele conhece ou que outras pessoas também conheçam. Então, vamos lá. Ele vai inovar dando, né, no caso, oportunidades para aumentar as suas atividades, seus parceiros, seus clientes. Pretende, então, disponibilizar um aplicativo. Por que não você mesmo está pensando num aplicativo de receitas ou dicas de culinária? Então, esse é um aplicativo bem simples, mas será que nós precisamos nos preocupar em relação ao processo de software? Esse aplicativo, então, ele está num site atual, mas deve identificar o seguinte: as restrições, os cuidados para manter o nível de qualidade das atuais funcionalidades. Quais são? E os recursos que devem ser providenciados para o sucesso desse novo aplicativo. Quais são os recursos que você deve se preocupar? Então, nesse cenário, parece um aplicativo simples, mas é um aplicativo que muitas pessoas vão acessar e nem sempre são pessoas que conhecem muito bem a cozinha, a culinária em si. Mas são pessoas que têm a curiosidade de assistir um vídeo ou curiosidade de estar, né, experimentando aquela receita, aquele vídeo, e também futuramente está disponibilizando, né, a sua sugestão de alteração, de mudança daquela receita. Então, vamos lá. Como que você pode estar pensando? Vamos fazer o seguinte: pensando nos processos de software, pensando na engenharia de software. Então, manter o controle de acesso do vídeo para alteração e exclusão somente para o chefe. De repente, é uma das regras que você pode estar implementando, mas também permitir que outros façam comentário. Então, vamos pensar o seguinte: existe lá uma lista, né, de vídeos com as receitas, porém, todo mundo vai poder postar ou então incluir um novo vídeo, uma nova receita? Vamos pensar, não. Então, essas são as regras que eu vou implementar. Qual que é a melhor? Você tem esse entendimento? Qual que é o entendimento que o proponente, ou seja, o Scrum Master, ou quem está encomendando o software, será que ele está pensando dessa maneira? Essa discussão é uma das discussões que a gente fala em requisito, em processo de software, em entender o negócio. Então, quando a gente fala em processo de negócio, é entender como que o negócio pode funcionar melhor. Ou seja, somente algumas pessoas vão poder fazer a inclusão de um vídeo. As demais podem fazer apenas comentários. Então, são regras que você pode estar conhecendo e entendendo melhor para poder fazer um bom desenvolvimento. Isso tudo é documentação, é requisito e, consequentemente, também a implementação. Continuando aqui no slide, nós temos o seguinte: projetar uma implementação com todos os detalhes de regras de negócio, funcionalidades, a partir de opiniões de especialista. Então, um dos pontos que muitas vezes a gente não percebe é a participação de outras pessoas. Muitas vezes eu estou conversando com quem está encomendando o software, ou seja, o patrocinador do software, do projeto. Eu também já conheço muito bem esse ramo de negócio, mas por que não lançar a mão,
né, de uma consulta de um especialista. São pessoas que conhecem cientificamente, conhecem mercadologicamente algumas alternativas, até mesmo inovações daquilo que está acontecendo, não só, né, naquele âmbito que estamos desenvolvendo, mas de outras áreas, de outros setores, que pode trazer, então, essas novidades ou ideias, sugestões. Não significa que eu vou ou você vai implementar daquela maneira, mas por que não se pensar nessa participação de especialistas também? Continuando aqui para a gente concluir essa ideia, né, é assegurar que todos os interessados estejam cientes das novas funcionalidades. Então, esse é um dos pontos fundamentais que nós precisamos sempre estar elencando aqui também. E a metodologia para projetar e implementar, ela passa, então, tanto pelo escopo, ou seja, qual é o ambiente que realmente nós vamos propor para o desenvolvimento, acompanhamento do prazo, foco na qualidade, e principalmente se preocupar com a entrega. O que eu vou entregar e quais são os recursos que eu vou utilizar? Sempre envolvendo todos os stakeholders, ou seja, aquelas partes interessadas que estão participando do projeto, ou seja, que têm interesse no projeto também. E o foco na entrega seria o que eu vou entregar, quando eu vou entregar, são os pontos fundamentais durante o processo de software. Isso tudo prevendo para quê? Para que a gente não tenha falha no software, para que a gente consiga manter o nível de qualidade de software cada vez melhor. Segura aqui. Vamos para o Kahoot agora. Se você tiver dúvida, pode estar passando para a gente poder esclarecer. Mas se tiver o pessoal aí conectados, podemos entrar aqui no kahoot.it. Nós vamos passar 2 perguntas nesse momento. Vamos lá então, a gente está com bastante participação, né? Nós estamos com quase 100 pessoas participando. Vamos para a primeira pergunta, vamos lá? O Extreme Program está relacionado com 4 alternativas para você. Muito bem, comentando aqui, otimização da codificação.
Pelo que deu para entender, vocês conhecem bem já os conceitos em relação ao Extreme Program, né? E o foco é realmente a otimização na codificação. Alguns responderam foco na gestão do projeto, mas quando a gente fala em Extreme Program, está mais apropriada a otimização da codificação, ok? Quando a gente fala em foco em gestão de projeto, a gente está falando em controle de atividades, a gente pode estar falando em relação ao uso de ferramentas ou então modelo de reuniões, alguma coisa relacionada a isso. Vamos lá. Até agora, pessoal de Goku Sobral, né, tá em primeiro aqui, depois a Cris, a Leide. Vamos para a próxima pergunta. Agora é bem simples, tem menos tempo para responder, mas a pergunta é bem fácil. Muito bem, muito bem. Então, é verdadeiro sim. O software é composto por instruções, estrutura de dados e documentos, ou seja, tudo que você realmente precisa para contemplar um software vem desses três componentes. Até o momento está o Moisés aqui em primeiro, Joãozinho e Cris, né? Vamos continuar nosso slide aqui. Não tivemos nenhuma dúvida, mas ficamos aqui à disposição para que você possa mandar a sua dúvida também. Vamos ver o que é ciclo de vida? Qual é o conceito do ciclo de vida? O que vem a ser o ciclo de vida pensando em engenharia, pensando no processo de software? Vamos lá então. Os elementos do ciclo de vida são o seguinte, ó. Ao iniciar uma fase, são necessários produtos da fase anterior. Então aqui a gente já começa com uma ideia de fases. Quando a gente fala em ciclo de vida, é porque o processo todo pode ser dividido, subdividido em algumas fases. Para realizar atividades previstas na fase, ou seja, temos várias atividades, uma ou várias atividades para cada fase. Então, são necessários o quê? Metodologia ou recursos, que são as pessoas, hardware, software também, para o quê? Desenvolver essas atividades, essas tarefas durante a sua fase. E resultando, então, em novos produtos de acordo com o previsto na fase. Então, basicamente, esses são os elementos do ciclo de vida. Vamos pensar na realização das tarefas. O que é necessário para executar uma tarefa? É necessário ferramentas? Muitas vezes sim. Essas ferramentas podem ser simples. Pode ser um software, pode, ou aquelas ferramentas case, né? São ferramentas que auxiliam a gente, né, você como desenvolvedor, a implementar ou codificar ou fazer um diagrama, fazer um desenho, fazer a construção de um banco de dados. São ferramentas, são itens para que a gente possa, então, fazer a reunião, por exemplo. Vou fazer uma reunião, preciso de um apresentador, preciso de uma apresentação, preciso de uma mesa. São ferramentas, são recursos necessários também. Vamos continuar aqui. Quais são os métodos? Esses métodos são muito relacionados a como eu vou executar a minha atividade, ou seja, a minha tarefa. São são métodos já definidos, já conhecidos. Então, um desenvolvedor que vai utilizar tanto o Extreme Program ou não, ele vai utilizar um método de desenvolvimento, um método mais apropriado para aquela linguagem de programação, para aquele ambiente de desenvolvimento. Ou então na análise também, se a tarefa é de análise do desenvolvimento, ou seja, análise orientada a objeto, é uma metodologia, um método que vai contemplar, de acordo com algumas regras, um resultado adequado para que a atividade seja desenvolvida, né, de acordo com o esperado. Falando em processo, o processo significa que eu tenho início, meio e fim. Então, o processo eu estou executando algo que está previsto, estou utilizando os métodos adequados, estou utilizando a ferramenta adequada também. E para que aquele processo seja executado, antes, né, eu preciso ter uma preparação.
Algo simples, vou fazer uma reunião com o usuário, eu preciso fazer o agendamento, depois faço a reunião e depois faço a conclusão, faço a validação do resultado da reunião. É um processo. Continuando aqui, em relação ao foco da qualidade. Foco na qualidade sempre é, né, primordial para que você, como desenvolvedor, tenha essa ideia. Foco na qualidade sempre, pensando tanto nas ferramentas que você está utilizando, será que é a ferramenta mais adequada? Está dentro do orçamento previsto? A metodologia, os métodos, as técnicas sendo utilizadas, está né, conduzindo a sua atividade para a qualidade esperada, desejada, na diagramação ou na construção de um banco, na própria codificação e implementação do software. Tudo isso requer, então, esse foco na qualidade. Vamos falar assim, na escolha do modelo, segundo aqui o slide. Por que eu vou escolher um modelo? Quais são os motivos para que eu possa escolher um modelo de um ciclo de vida? Pensando sempre que eu estou prevendo o início, a fase de desenvolvimento propriamente dito e a manutenção, que é manter o software em funcionamento. Então, para eu escolher o melhor ciclo de vida, as melhores, melhores critérios para fases de iniciação, de implementação ou de teste, depende muito da natureza da aplicação a ser desenvolvida. Então, se é um desenvolvimento de um e-commerce, de um ERP, ou então de um aplicativo mobile que só tem um usuário, por exemplo. Então, dependendo da natureza da aplicação, do software que você vai desenvolver, você pode estar usando um ciclo de vida diferenciado, né? A metodologia e ferramentas a serem utilizadas, muitas ferramentas, elas otimizam o processo e faz com que a gente tenha um ciclo de vida mais adequado, talvez de prototipação, por exemplo. Produtos ou serviços finais a serem entregues, né? Dependendo do usuário final ou do patrocinador do projeto, ele pode estar exigindo, restringindo ou tendo premissas em relação ao modelo, né, que é adotado, ou complexidade da aplicação. Muitas vezes eu preciso fazer ter uma fase de levantamento ou de pesquisa ou de participação de especialistas mais apropriado, então eu posso estar mudando, né, ou escolhendo um modelo mais adequado para esse fim, e disponibilidade dos envolvidos no projeto. Aqui é fundamental, um dos pontos fundamentais da escolha do modelo do ciclo de vida é quanto à disponibilidade do stakeholder, das partes interessadas no projeto. É aqui que vai se definir muito, né? Uma fase em cascata, muitas vezes eu tenho participação grande no início, mas durante o projeto, muitas vezes eu não preciso da participação daquele envolvido. Porém, se é um ciclo de vida de iterações, eu preciso ter diariamente ou pelo menos semanalmente a participação dos envolvidos. E aí, que é exatamente o que está nesse item aqui, quanto à quantidade de interação com usuários. Quanto maior a quantidade propriamente dita, e logicamente com qualidade da interação, é melhor para a nossa fase, é melhor para o desempenho, é melhor para o resultado do software? Sim. Então, isso vai determinar muito qual é o modelo do ciclo de vida. Vamos falar sobre a fase do ciclo de vida, então. Quais são as fases que nós temos quando estamos falando em ciclo de vida? Segundo o Royce também aqui, ele já implementando, né, o feedback, que são essas linhas em verde, nós temos o seguinte: quais são as fases? A engenharia de sistema, a análise, projeto, codificação, teste e manutenção. Você pode perceber que todas essas fases têm nomes apropriados, têm nomes já, né, bem simples para que você possa entender o que cada fase dessa tem como proposta. E o XP é uma delas que trouxe foco na codificação. Eu vou dar um exemplo mais apropriado para a codificação, porque é uma das fases mais importantes no momento em que a gente está desenvolvendo. O XP ele tem foco na codificação, isso você já percebeu, e
por que que na codificação eu preciso dar um foco, eu diria assim, uma atenção maior? É onde eu tenho todos, previsto no caso, aí, todos os itens necessários para uma boa evolução, boa manutenção, minimizar as falhas, né? Ou seja, não ter falta para não causar falha, ou seja, o código foi previsto para qualquer interação de um usuário que não conheça muito bem o software. Ele está clicando num lugar que não estava previsto. Ótimo, o software está preparado para mostrar uma mensagem, para desviar a operação do usuário para uma outra operação, para uma outra área da tela. Enfim, são pontos em que muitas vezes a codificação tem que estar adequadamente, né, implementada. Então, essa fase da codificação, a gente sempre reforça, né? Usando o XP, eu consigo ter clareza, eu consigo, então, trazer uma qualidade maior em função dessas preocupações. Por quê? Todo código ele tem que estar preparado para ser evoluído rapidamente. Se eu faço uma codificação que não é tão clara, então tão simples, quando eu vou fazer a manutenção futuramente, muitas vezes mesmo que tenha uma documentação boa, eu não vou conseguir entender, compreender como é que aquele código foi implementado nas releases anteriores. Então, esses são os pontos fundamentais. Então, pensando sempre nas fases, pensando quais são, né, as atividades que eu vou desenvolver em cada fase, nós temos que estar preocupados exatamente em detalhes daquela atividade ou da tarefa para cada uma dessas fases aí, ok? Vamos lá, engenharia de sistema, então, pensa-se em estabelecer o escopo do sistema, coletar os requisitos, priorizar o que é essencial para o software e identificar as interfaces com o outro sistema. Essa é a fase da engenharia. Então, é a fase inicial em que eu tenho muito foco em negócio, ou seja, qual é o negócio, qual é a proposta daquela funcionalidade, do segmento de mercado e tudo mais. Quando eu estou na fase de análise, então vou fazer lá a análise propriamente dita, que é conhecer e avaliar as implementações do quê? Dos requisitos. O projeto é começar a, no mínimo, fazer uma diagramação de como que o software vai ser implementado para atender os requisitos. A codificação é o que a gente comentou bastante agora, né? Que é você estar fazendo a construção do programa numa linguagem de codificação. Os testes é o momento de fazer uma verificação daquilo que você desenvolveu perante a metodologia, os processos que tem definido para o teu processo de software e fazer também a validação do software de acordo com os requisitos e as necessidades do usuário final. E a manutenção seria: será que eu consigo manter o software evoluindo e não permitindo que apareça aquelas falhas no momento em que eu faço a disponibilização de uma nova versão? Então, é um momento fundamental. Vamos falar um pouco do feedback. O feedback nada mais é do que você perceber que a manutenção pode trazer algo de, eu diria assim, lições aprendidas do que eu fiz o teste e não consegui testar adequadamente, ou o próprio teste pode trazer para a codificação algo que eu não tinha pensado no momento da codificação. Tenho, inclusive, técnicas de fazer a implementação, modelos de desenvolvimento de software baseado em testes. Mas aqui a gente está falando em feedback, ou seja, feedback, conforme a gente viu no diagrama, né, aquelas setas verdes que mostram em que cada fase pode estar colaborando para que a fase anterior ou posterior possa ser implementado de forma diferente ou de melhoria, tanto da codificação para o projeto, também do projeto para análise e assim por diante. Então, pensando sempre que algo que eu estou pensando em implementar e disponibilizar para uma fase posterior, no caso, né, a próxima fase, eu tenho que pensar também que
essa próxima fase pode trazer um feedback para que a minha fase de codificação, por exemplo, seja melhor realizada, porque o pessoal lá de teste conseguiu identificar uma falha que houve, né, por falta da minha parte na codificação. Tudo bem? Então, esses são os pontos aí fundamentais durante as fases, são essas fases que normalmente acontecem, e isso é um modelo basicamente sendo, ou seja, disponíveis para vários modelos, tanto de interação, ou o cascata, que é o modelo que a gente apresentou aqui, mas são só para você perceber quais são as fases, né? Para cada modelo de interação ou do RUP, por exemplo, são modelos, ou espiral também, são atividades que vão sendo implementadas de maneira diferente, mas que cada tarefa dessa, né, ou seja, cada atividade dessa, ela está permeada durante aquele modelo que é proposto. Vamos falar da qualidade de software, então? Aqui a gente está, né, entrando realmente num ponto fundamental, que é o ponto da qualidade. Então, a gente passou pela... né, você aí teve uma percepção da evolução, da crise de software, você já sabe que o teu software tem que ser desenvolvido com qualidade? Sim. Você conhece fases do desenvolvimento? Com certeza você conhece quais são as fases que você tem que dar prioridade, atenção. Muitas vezes você tem um ponto fraco, ou seja, você sabe que o teu ponto fraco é, por exemplo, lá na análise, então você tem que usar uma ferramenta diferenciada, você tem que dedicar mais esforço na fase de análise. Tudo isso para levar o quê? Um software de qualidade, ou seja, levar, né, as ideias, os processos, a atenção para desenvolver um software com qualidade. Quais são as qualidades, então, a serem avaliadas normalmente? Vamos lá no slide, vamos ver o seguinte: corretude, robustez, confiabilidade, usabilidade, manutenibilidade e portabilidade. Então, essas são algumas das qualidades, ou seja, alguns dos fatores que nós validamos, verificamos durante o processo de desenvolvimento. Quando a gente fala em corretude, é onde a gente traz confiança. Será que o software é confiável? Por que é confiável? Se eu clico no botão OK, ele dá a resposta OK. Parece simples? Parece simples, mas nem sempre funciona do jeito que é simples. Então, corretude significa, da palavra correctude, né? Significa que aquilo que está proposto no software vai acontecer. E se o usuário não conhece muito bem aquela funcionalidade, aquele botão, aquela operação que está disponível no sistema, ele vai fazer de alguma maneira que não seja adequada e não esteja esperado pelo software. E isso não traz confiabilidade. Então, tudo que você está implementando, seja naquele botão ou fora daquele botão de comando, com certeza você tem que dar um diálogo adequado e uma resposta sem danificar os dados, sem danificar a operação, sem danificar o fluxo de operação do software. Isso é ser software correto. É um dos pontos fundamentais, então, para que você tenha, né, uma ciência, uma preocupação durante o desenvolvimento. Trazer o software com qualidade, prevendo o fator corretude. Robustez significa o seguinte, né? Será que o software faz tudo aquilo que tinha previsto? Sim, ótimo. Robustez está mais fácil de entender e de atender, porque são os requisitos que você vai contemplar durante a fase, né, de codificação, durante a análise e codificação propriamente dita. Confiabilidade é se ele traz que é basicamente, né, a soma de robustez com a de corretude. Aí traz, então, a confiança do software. A usabilidade é um ponto fundamental. É fácil de ser aprendido. Eu estou utilizando aquele software porque não recebi treinamento, não tive orientação, mas eu abri o software, consigo entender, tem os termos adequados ao meu segmento de negócio. Vamos pensar assim, é um software para a área de mercado de veículos. Olha, aqueles termos utilizados está mais apropriado para o mercado de veículos. Outro é para o agronegócio.
ótimo, então são termos mais relacionados a esse outro setor. Então, isso faz com que o software tenha, no caso aí, uma qualidade de usabilidade. É fácil de aprender e fácil de usar, no caso. E aí a manutenibilidade é um ponto fundamental que você já percebeu em relação à crise de software. Você já percebeu que a evolução do desenvolvimento de sistemas significa você ter um aplicativo, ou seja, uma aplicação, um aplicativo, um software que você desenvolveu e você vai conseguir melhorar ele. Vai criar uma nova versão, ótimo, mas as funcionalidades estão, né, consistente, continua confiável e tudo mais. Isso é qualidade de manutenibilidade. E quanto à portabilidade, significa que o software tem condições de estar sendo disponibilizado em outras plataformas também. Hoje em dia é muito comum, né, ter essa preocupação. Lógico que não tem todas as funcionalidades, mas você pode ter integração com o software, né, ou no IoT, ou então no smartphone, enfim. Você faz as adequações necessárias, as adaptações necessárias para se usar em outras plataformas também. O que seriam, então, as ferramentas cases quanto à qualidade? Vamos aqui no slide para você perceber na análise de projeto, quais são as ferramentas mais utilizadas para se fazer uma análise de projeto. Eu diria o seguinte, né? Pensando nas funcionalidades do usuário final, prevendo em falhas na análise e também no projeto propriamente dito, que é a construção de diagramas, de como que o software vai se comportar. Então, a gente tem lá diagramação de funcionalidades, tanto usando a orientação objeto ou não, né? Eu tenho algumas ferramentas próprias para essa fase. Na fase de testes, tem as ferramentas que pode te levar, né, a facilidade de criação de cenários, de casos de testes, sempre voltados para aquele negócio, para aquele ramo de atividade. Lembrando que você está desenvolvendo um software sempre voltado para uma situação. Eu não consigo desenvolver um software que vai ser genérico para qualquer aplicação, não existe isso. Então, esses sistemas de teste, tanto né, para a criação de cenários, você vai implementar ele, você vai fazer com que esses casos de teste sejam voltados para a sua situação de mercado. Continuando aqui no slide, falando em planejamento e gerenciamento, a gente tem algumas atividades relacionadas à própria, né, controle de prazo, de atividade, responsabilidade das pessoas que vão desempenhar as atividades do desenvolvimento, a documentação propriamente dita, que é a documentação tanto do código-fonte, mas também a documentação do software em si, do usuário final, e a gerência de configuração, que traz, então, a possibilidade de fazer uma manutenção mais adequada possível para gerenciar, então, essa evolução do software que naturalmente vai acontecer numas fases seguintes ou não. Um outro ponto que a gente sempre diz é o seguinte, né? Dessas ferramentas case, eu tenho o lowercase ou uppercase. O lowercase é mais focado para codificação, enquanto o uppercase é mais voltado aí para a área de análise, de concepção. Vamos fazer um exercício agora, envolvimento dos stakeholders em cada fase do projeto. Então, para a gente exercitar ou para você fixar melhor o conhecimento em relação às fases de projeto, a qualidade de software, vamos pensar no seguinte, né? Qual é a importância da participação dos stakeholders, dos envolvidos, das partes interessadas? Como que seria isso no dia a dia do seu desenvolvimento, da sua participação como desenvolvedor? Vamos lá. No ciclo de vida, a participação do stakeholder é muito importante, né? Vamos pensar num gestor de projeto numa empresa X aí, empresa W7, né? Um nome hipotético. Ele quer otimizar os recursos e, ao mesmo tempo, obter os melhores resultados no desenvolvimento de um novo software, e no caso um ERP, que é o Enterprise Resource Planning. Poxa, é um sistema assim, bem complexo, completo, que atende todas as áreas de negócio, todas
áreas funcionais de uma empresa, passando por suprimento, passando por a própria fabricação ou industrialização, comercialização, disponibilização dos produtos industrializados, enfim, é um software bem completo. Qual que seria então a qualidade ou a eficiência, a participação de um stakeholder, daquelas pessoas que estão envolvidas, tanto numa área de atividade, numa área funcional ou em todas as áreas funcionais da empresa. Então, a pergunta que eu gostaria que você fizesse a reflexão é o seguinte, né? Quais são os critérios que ele deve seguir para conseguir, então, sucesso nesse desafio? Obter, então, bons resultados no desenvolvimento e com pouquíssimos recursos. Vamos pensar, então, no planejamento e ação da gestão do projeto. Aqui é um ponto fundamental que é, eu sei exatamente o que eu quero e será que eu consigo controlar, através das minhas ações, aquilo que eu tinha previsto no meu planejamento? Então, por aqui a gente já consegue perceber que o acompanhamento, o monitoramento durante o processo do desenvolvimento é muito importante. Então, o ponto principal é, qual é a participação? Quantas vezes por dia, quantas vezes por semana os stakeholders, ou seja, as pessoas envolvidas, o gerente de projeto da área funcional, se eu estou falando no RP, muitas vezes o pessoal de compras, pessoal de estoque, pessoal da indústria, da área comercial, quantas vezes por dia ou quantas vezes por semana essas pessoas têm disponibilidade, estão engajadas durante o projeto de desenvolvimento? Você, como desenvolvedor, eu diria assim, é um papel importantíssimo você conseguir resgatar, conseguir conquistar a participação dessas pessoas. Não pela proximidade por ser um amigo, mas sim pela colaboração que ele vai ter, né, ou ele vai dar para o projeto em si. Então, obter o engajamento, conforme eu estou colocando aqui no slide, obter o engajamento de todos os envolvidos. Então, tanto da área comercial, você como desenvolvedor ter a participação do teu colega de trabalho, que é o analista, o DBA, essas pessoas são pessoas fundamentais para que façam uma participação em todos os momentos mesmo, tá? Esse engajamento aí se faz necessário. Definir os critérios de qualidade e maximizar o uso de ferramentas cases com medições para cada critério. Então, qual é o critério de qualidade? Se eu dou foco em corretude, se eu dou foco em robustez, se eu dou foco em eficiência, que é mais apropriado, mais adequado, mais medido em relação ao tempo de uma funcionalidade, o tempo de um processo, então qual é o critério que eu vou adotar? Esses critérios têm que ser bem claros com todos os participantes. E aí, perseguir esses critérios através de indicadores, através das KPIs, que a gente chama, né? Key Process Increment, ou seja, o que vai realmente medir e indicar que eu estou no caminho certo, né? Outro ponto é formalizar as reuniões de marco de projeto e atualizar o plano de atividades dos resultados. Então, um dos pontos fundamentais que a gente sempre comenta é: eu tenho previsto uma reunião para avaliação desses indicadores e teve a participação, ou seja, o engajamento de todas as pessoas envolvidas, eu preciso registrar isso, documentar, para que historicamente eu possa resgatar e trazer, se necessário, uma justificativa caso o projeto não tenha sucesso, caso eu não consiga aqueles resultados, ou seja, os melhores resultados com poucos recursos. Então, o uso de ferramenta case é bacana? Mas nem sempre é o suficiente. Então, eu tenho lá na ferramenta case todo o histórico, ótimo, mas vamos fazer um marco de projeto, ou seja, uma reunião de avaliação, de verificação, de controle para que aquelas ações sejam modificadas, ou seja, sejam estudadas, analisadas e modificadas caso realmente, né, não esteja no curso adequado. Então, é importantíssimo essa participação para que você possa gerenciar e monitorar muito bem o seu projeto.
Muito bem, a gente está numa fase de interação aqui. Se você tiver dúvida, pode estar mandando aí no teu chat para que para que a gente possa esclarecer. De repente você já estudou algum assunto, você já acessou o livro? Ótimo. Então, vamos lá, é o momento de você discutir com o seu colega durante essa aula mesmo, durante esse momento aqui. É importante que a gente saiba aí o que você está pensando, qual que é a sua dúvida e a gente vai conseguir esclarecer nesse caso. Se tiver qualquer dúvida, pode mandar então. Enquanto isso, a gente vai para o Kahoot. Vamos lá? Até o momento, nós temos 2 perguntas respondidas e esse é o placar. Moisés, Joãozinho, Cris. Vamos para a próxima pergunta, no caso é a terceira de 4 perguntas. Falando do ciclo de vida, o que o feedback, com que fase que ele está relacionado? Muito bem, muito bem. A gente teve as respostas aí, a maioria acertou, porque são todas as fases. Alguns responderam que é a fase de teste. A impressão que se tem, né, quando a gente fala em feedback, essa palavra dá a impressão que é mais em relação a um erro, em relação a uma falha, mas não é bem assim. Todas as fases têm o seu resultado e o seu resultado pode ser analisado para que ela possa ser melhorada para as fases seguintes, ou então ela tem que ser retornada para que a fase anterior tenha, né, um resultado mais adequado possível ou com maior qualidade. Essa é a proposta e essa é a ideia do feedback. Vamos ver como é que ficou aqui o placar até o momento. Mudou um pouquinho aqui, ó. Aparecendo Petrópolis, Rio de Janeiro, Goku Sobral, que já estava lá no início, agora voltou a aparecer, e Darlan. Vamos para a próxima pergunta, a última pergunta dessa aula, falando de usabilidade, que é uma das qualidades, ou seja, um dos componentes da qualidade. Muito bem, muito bem, muito bem. A maioria acertou. Fico contente realmente, né? Porque quando a gente fala em usabilidade, significa que é mais fácil de aprender. Então a maioria acertou. Fico bem feliz em relação a isso. Algumas pessoas responderam que é facilidade na evolução. A palavra e facilidade talvez confundiu um pouco, mas qual que é a ideia de facilidade de evolução? É a manutabilidade. Então, quando a gente fala em facilidade de manutenção, de evolução, ele está mais adequado, apropriado à manutabilidade, ou seja, o software foi desenvolvido de uma maneira que, utilizando os conceitos, a filosofia do Extreme Program, eu consegui implementar, consegui entregar, né, fazer um commit de um código bem mais adequado para a evolução. Por quê? Ele está limpo, não tem, né, uma codificação muito exagerada, e sim uma codificação simples, reutilizável, de fácil entendimento, tem uma documentação apropriada. Então, isso é importantíssimo para que a gente possa ter manutabilidade. No caso da usabilidade, é muito mais para o usuário final ter a percepção de que é fácil aprender a utilizar esse software. Vamos ver aqui no Kahoot ainda como é que ficou o placar até o momento. Nesse caso aqui a gente está vendo que o Petrópolis ficou em primeiro, Darlan, é isso mesmo? Darlan em segundo e o Pierre de Betim, seria isso? O Polo de Betim, então, ficou em terceiro. Muito bem, parabéns aí aos participantes. Espero que continuem participando, continuem mandando as suas dúvidas também, se tiver, ok? Então, ficamos aqui com esse momento de interação. Se tiver alguma dúvida, a gente está à disposição ainda para poder
sanar as dúvidas aqui. Vamos voltando aqui. Na Câmara de Documento, vou aproveitar esse momento de interação e mostrar para você um link para você poder estudar um pouco mais, né? Então, o que você já estudou, já pesquisou no livro, já viu no livro, e outros livros também, não só o nosso livro, a gente tem aí uma opção para você responder um questionário e fica aí o link, né? Faz essa anotação aí, esse link está disponível para você acessar e responder, ler, no caso, né, ter acesso a mais um conteúdo, e também ler, né, ou melhor, responder a um questionário bem simples, mas bem rápido para você ter um pouco mais de conhecimento e mais segurança no que a gente está trabalhando, que é a qualidade de software, tá ok? Então, fica aí à disposição novamente na Câmara de Documentos. Recapitulando o que a gente viu até o momento, todo o conteúdo está nesse livro que é o Processo de Software, que você já acessou, está lá no ambiente AVA. Unidade 2, seção 1, né, que fala sobre a natureza de software, evolução do software, engenharia, causas da crise de software. E também na seção 2 dessa mesma unidade 2, os modelos do processo de software, são os modelos, né, que a gente viu principalmente pensando no ciclo de vida, quais são as atividades necessárias para cada fase do software. Então, recapitulando, o conteúdo que a gente viu nessa aula é importante para que você possa dar um pouco mais de atenção aos detalhes do que você deve executar no momento da análise, da codificação, do teste, ou seja, as atividades em si, não nessa sequência propriamente dita, mas para cada fase, para cada atividade que você vai desempenhar, você vai gerar resultado que está sendo solicitado ou que está previsto no processo de software, tenha um pouco mais de atenção no sentido de ferramenta que eu estou utilizando é a mais adequada? O método que eu estou aplicando nesse momento é o mais adequado? Será que todo o processo está alinhado para que eu faça esse processo hoje, amanhã eu vou executar novamente o mesmo processo e vou ter um resultado idêntico ou pelo menos satisfatório de acordo com os fatores de qualidade que eu preciso? Então, essa reflexão você vai conseguir a partir do momento que você tem esse conhecimento, que é o conhecimento da sua competência em relação aos conceitos que a gente dialogou nessa aula. Porém, o resultado propriamente dito, né? Será que você tem essa habilidade de conseguir aplicar esses conceitos? Eu tenho certeza que sim, eles são fáceis. É só você pensar o seguinte, né? Existe a crise de software? Existe. Não é só existiu lá na década de 80, 90. Não. Isso acontece naturalmente em qualquer momento. A partir do momento que eu estou desenvolvendo software, eu tenho que estar engajado na minha atividade? Tenho. Se eu não estiver engajado, se eu não tiver a participação, por exemplo, das pessoas envolvidas, se eu estou desenvolvendo um software que está criando ou então né, aquela aplicação, a funcionalidade, mas para resolver um problema na área comercial, eu tenho que ter a participação do gestor comercial, da área operacional também, da diretoria comercial e, por que não, de repente, a participação do próprio cliente dessa empresa, né? Não o cliente seu, mas no caso o cliente desse negócio, para que ele possa dar uma opinião
de acordo com o que realmente vai trazer um resultado mais satisfatório para o software, a funcionalidade em si. Então, é essa a sua participação. Então, recapitular esses conceitos significa trazer para você essa preocupação de que você é diria assim, o protagonista do desenvolvimento, seja com papel de analista, seja como analista de negócio, ou então apenas testador. O próprio testador, ele tem que conhecer muito bem as regras para que façam aí nesse caso, né, seria uma validação mesmo. Eu estou fazendo a validação do software diante o mercado, o meu processo de negócio, ao que o software vai trazer de realmente benefícios pela usabilidade, pela portabilidade, enfim, todos os fatores de qualidade, o testador ele tem que estar ciente, tem que estar bem tranquilo, consciente de como que ele vai fazer esse teste. Então, esses fatores, né, ou seja, essa preocupação que a gente tem que ter, é uma preocupação simples, mas nós temos que ter no dia a dia. Então, muitas vezes a gente está desempenhando bem a atividade, mas não tem tanta tranquilidade para fazer essa reflexão, para conseguir atingir esse objetivo. É exatamente esse momento de pensar nesses conceitos para conseguir uma qualidade melhor no software que você está desenvolvendo. Fico por aqui, um grande abraço, até a próxima aula.